Sabe aquela sensação de que a regra do jogo muda dependendo de quem está jogando? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse debate, que é um dos mais quentes no Brasil. A ideia é de que a justiça talvez não seja tão igual assim para todo mundo. E para guiar essa conversa, vamos usar como base uma análise de Roberto Cavalheiro sobre a percepção de que a balança da justiça às vezes pesa de formas bem diferentes. Olha, a frase de partida já é um soco no estômago, né? A ideia de que a justiça, que deveria ser imparcial, na verdade parece ter uma visão bem seletiva. Essa provocação inicial dá o tom de toda a reflexão que o autor propõe. Então vamos entrar de cabeça no primeiro ponto, essa tal visão seletiva da justiça. A grande questão que o autor coloca na mesa é a seguinte: como é que o mesmo sistema, com as mesmas leis, consegue chegar a resultados tão diferentes em situações que parecem ser muito parecidas? E a expressão que resume tudo isso é a famosa dois pesos, duas medidas. A gente ouve isso o tempo todo, mas aqui, na análise do autor, ela ganha um peso enorme. É a metáfora perfeita para descrever esse suposto padrão duplo, onde o desfecho de um caso parece depender não só da lei, mas, quem sabe, de quem está sendo julgado. E para não ficar só na teoria, o autor bota o dedo na ferida. Ele faz uma comparação direta, lado a lado, de dois processos. E é aqui que a gente começa a ver na prática como os caminhos jurídicos de dois ex-presidentes teriam sido, segundo essa análise, radicalmente diferentes. E aqui, gente, o contraste é gritante. De um lado, o caso envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva. Um processo que, nossa, se arrastou por anos, com mais de 400 recursos e que no final teve as condenações anuladas por questões de procedimento. Agora, do outro lado, o caso de um adversário político. O processo concluído em tempo recorde e os argumentos processuais, que eram bem parecidos, rejeitados. O resultado final? Ineligibilidade. Para o autor, essa diferença gritante é a maior prova da sua tese. E essa questão da velocidade não é um mero detalhe, não. É um ponto central. O autor descreve a situação como se a justiça operasse em câmera lenta para um lado e em velocidade supersônica para o outro. E ele argumenta que essa diferença de ritmo não é coincidência, mas sim um sintoma de um problema bem maior. E a inconsistência não estaria só no tempo, mas na própria aplicação da regra. O argumento do autor é que os mesmíssimos argumentos jurídicos podem ser tratados de formas completamente opostas. E o mais curioso é observar como a própria linguagem, a retórica usada para justificar as decisões, também parece mudar. De acordo com o autor, quando uma decisão beneficia um lado, o discurso é sobre a garantia do devido processo legal. Mas, quando uma decisão parecida prejudica o lado oposto, a justificativa muda para "a lei é para todos" ou "não podemos permitir a impunidade". É justamente essa dualidade no discurso que, para o autor, escancara a inconsistência. O autor então resume essa observação de uma forma bem direta. Ele diz que a mensagem que fica, mesmo que não dita, é essa aí. A regra vale para uns, mas para outros o que vale é a exceção. É uma conclusão bem forte. Tá, mas e daí? Quais são as consequências disso tudo para além dos muros dos tribunais? Segundo o autor, o custo social é altíssimo, porque começa a corroer a confiança em um dos pilares mais importantes da nossa democracia. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Qual é o custo real quando a população em geral começa a duvidar da imparcialidade da justiça? Que tipo de efeito cascata isso pode gerar na sociedade? Bom, segundo o artigo, os danos são graves. Começa com aquela percepção de que existem acordos rolando nos bastidores. Depois vai se perdendo a fé naquela ideia básica de que todos são iguais perante a lei. E no fim das contas, a própria legitimidade das nossas instituições fica ameaçada. O autor alerta que, num país já tão marcado pela desigualdade, isso é especialmente perigoso. Chegando na conclusão dessa análise, o autor faz um apelo, e não é para uma justiça perfeita, utópica, mas por algo que deveria ser um mínimo para a saúde do Estado de Direito, a previsibilidade. Olha que interessante, o ponto aqui não é defender aquela ideia um pouco ingênua de que juízes não têm ideologia. O que o autor pede é bem mais simples e direto: coerência. Que a regra aplicada hoje para uma pessoa seja exatamente a mesma aplicada amanhã para o seu adversário. Em uma palavra, previsibilidade. É isso que importa. E a gente encerra com essa reflexão final do autor, que soa quase como um alerta. Se essa tendência continuar, o risco é chegarmos a um ponto em que a pergunta mais importante em um tribunal não seja mais qual é a lei, e sim de que lado o réu está.